Graça e paz aos irmãos e amigos. Mais uma vez, é um grande privilégio de estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, orarmos uns pelos outros. Nesta oportunidade, iremos meditar num trecho da palavra de Deus que se encontra no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6, a partir do versículo 8. Eu te convido a, junto comigo, acompanhar a leitura da palavra de Deus. Mas antes, vamos orar. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus. Revela-nos, Senhor Deus, conforme a Sua vontade, Senhor Deus, qual seja a Sua vontade para as nossas vidas, Senhor Deus. Interpreta, Senhor Deus, a Sua palavra conforme a Sua vontade, Senhor Deus. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Segundo livro dos Reis, ou Segunda Reis, capítulo 6, versículo de 8 até o 23. O título é: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Então, esse rei da Síria, já há tempos, tentava tomar o reino de Israel. Porém, toda vez que ele fazia um plano, o profeta Eliseu avisava ao rei de Israel, de maneira que esse plano dava errado. Então, vamos agora ler esse texto e vamos ver como Deus usou o seu servo para orientar, o rei de Israel, para evitar a vitória do inimigo, o rei da Síria. E vamos poder, através desse fato histórico, poder aprender como que duas pessoas, dois reinos diferentes, um orientado segundo o seu entendimento, segundo a sua vontade, atentava contra outro reino, que era orientado por Deus. E vamos ver como se deu esse episódio. Então Segunda Reis, capítulo 6, versículo de 8 até o 23. Assim diz a palavra do Senhor. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falava e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os teus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Versículo 13 agora. Ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos?
E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segue-te e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E, quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante de pão e água para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e o despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas sírias na terra de Israel. Amém. Então, a gente pode ver aqui que o rei da Síria estava tentando contra o rei de Israel. Ele queria tomar o rei de Israel. Mas toda vez que ele fazia algum plano, alguma estratégia, toda vez que ele tentava tomar posse de Israel, o profeta Eliseu orientava o rei de Israel. E o rei de Israel seguia as orientações de Eliseu, e os planos do rei da Síria sempre davam errado. Primeira coisa que ele pensou, que tinha um traidor, alguém que estava levando lá para o rei de Israel as informações, de tal fato que ele não conseguia ter êxito em nenhuma das suas tentativas de emboscar o rei de Israel. Mas, como naquela época, né, a primeira impressão é que havia um traidor ali dentro, como até hoje. A primeira tentativa é de tentar encontrar um traidor. Porém, não era isso que estava acontecendo. Eles sabiam que o que estava acontecendo naquele momento era que o profeta Eliseu, orientado por Deus, levava todas as informações necessárias para o êxito da tropa de Israel. Visto que a única maneira de derrotar o reino de Israel era prendendo o profeta, o que ele fez? Ele mandou um exército, não mandou apenas alguns soldados lá, não. Ele mandou um exército para prender o profeta Eliseu. Chegando lá, eles cercaram toda a cidade. Era tão grande o exército que eles cercaram a cidade. Mas, quando de manhã, quando o seu ajudante, seu discípulo, acordou e viu que toda a cidade estava cercada, ele ficou desesperado. Mas Eliseu, que era um servo de Deus, um homem guiado por Deus, um profeta de Deus, não se importou com isso. Ele estava consciente que Deus estava com ele. E ele primeiramente orou para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu discípulo, do seu moço, do seu ajudante. E quando houve,
essa abertura dos olhos espirituais, ele pôde ver que havia muito mais anjos ao redor de Elias do que cavalos e carros do reino da Síria. Aí o ajudante ficou bem mais tranquilo. Porém, Eliseu ainda precisava se livrar daquele exército. Então, ele, com a orientação de Deus e pelo poder de Deus, ele conduziu todo aquele exército para a cidade de Samaria. Chegando em Samaria, eles ainda estavam com os olhos deles vendados, eles não entendiam como é que eles estavam lá e nem sabiam por que eles estavam sendo conduzidos lá. Lá chegando, quando ele abriu os olhos dele, eles viram o que eles viram? Que eles estavam cercados pelo exército de Israel. A primeira reação do rei de Israel foi o quê? Vamos matar todos os meus inimigos, já que eles estão aqui, estão cercados, estão emboscados, vamos matar. Matando eles, eu vou me livrar dos meus inimigos. Mais uma vez, o profeta Eliseu falou ao rei e o rei atendeu. Não matou eles. Pelo contrário, o profeta orientou o rei para alimentar eles e mostrar que Deus havia tido misericórdia para com eles. E liberou eles voltaram para a terra deles são e salvos, porém, sabendo que o rei havia sido misericordioso para com eles. Bem, diante desse episódio, em que o rei foi misericordioso, não houve durante toda a vida do profeta Eliseu, não houve nenhum ataque mais do povo sírio, porque eles perceberam que Deus era com Israel. Então não haveria como eles vencer o povo de Deus, porque Deus estava com o povo de Israel e iria proteger. Por mais que eles fizessem planos, por mais que ele planejasse, fizesse estratégia, eles não conseguiriam vencer, então eles desistiram de atacar Israel. Não, vamos atacar o outro povo, porque esse povo é protegido por Deus. No texto bíblico que acabamos de ler, Deus se revela como um Deus protetor, um Deus fiel, um Deus que não permitiu que o seu povo fosse derrotado. E também nos faz lembrar de um trecho do Salmo 91, um salmo muito conhecido, um salmo que é tido por muitos como um salmo de estimação, um salmo a quem a gente sempre se recorda e muitos de nós acabamos decorando o Salmo 91. Versículo 9: Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Em alguns momentos de nossa vida, nós passamos por conflitos, por problemas, e muitas das vezes nós não conseguimos encontrar solução. Muitas vezes as soluções estão bem fáceis, bem próximas a nós. A saída está bem fácil, mas nós não conseguimos ver porque os nossos olhos espirituais estão fechados. E nós devemos, buscar a orientação de Deus para que nós consigamos ser vitoriosos nesse momento de tribulação, no momento de dificuldade. E através da leitura desse texto que fizemos em 2 Reis 6, nós aprendemos várias coisas que são importantes para a nossa vida espiritual. Nós podemos tirar 3 lições. Primeira, busque ao Senhor. No momento em que nós estamos passando por problemas, que nós precisamos da orientação de Deus, nós devemos buscar ao Senhor.
E Deus nos dá o passo a passo de como chegar a Ele. O segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus nos orienta a maneira, o passo a passo de como chegar a Ele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. A tua terra, a tua casa, a tua família, a tua saúde. Deus está preocupado com toda a sua vida. Deus pode estar curando tudo. Basta que sigamos esse caminho que Ele nos orienta. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Orar e buscar a face de Deus. E Ele promete que Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra, a nossa casa, a nossa família e a nossa saúde. Também no Salmo 37, o salmista nos orienta: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O segundo ensinamento que nós tiramos do texto que foi lido é: busque as orientações do Senhor. Nós vemos dois exemplos, dois reis. O rei da Síria tentou vencer as batalhas segundo as suas forças, segundo as suas estratégias. E do outro lado nós temos o rei de Israel, que buscou a orientação de Deus através do profeta Eliseu. Ele era um rei, tinha vários conselheiros, mas ele buscou ouvir a voz de Deus através do profeta. No livro do profeta Jeremias, capítulo 33, 3, Deus também dá uma orientação ao seu profeta, para que dissesse ao povo e mostrasse ao povo como chegar a Ele, como buscar as orientações do Senhor. Então, está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, esta é a atitude que nós devemos buscar. Clamar a Deus. E Ele garante que responderá e anunciar coisas grandes que a gente até nem imagina. Muito melhor do que a gente pode pedir, Ele vai nos dar a vitória. O terceiro ensinamento que nós tiramos do texto lido foi: descansa no Senhor. O Salmos 37, 7, o salmista nos diz: descansa no Senhor e espera nele. Vimos que o profeta Eliseu estava cercado por um exército e ele sabia que aquele exército estava ali para o prender. Porém, ele estava descansando no Senhor e sabia que Deus não permitiria que ele fosse preso. Ele sabia que Deus não permitiria que ele fosse levado cativo. E ele estava tão tranquilo, a ponto de conduzir todo aquele exército que veio atrás dele, ele conduziu a uma outra cidade, lá em Samaria. E lá ele colocou todo aquele exército na mão do rei de Israel. Mais uma vez, nós vemos que ele poderia estar utilizando desse momento de fragilidade do exército para poder matar, aniquilar todo aquele exército, mas não, ele orientou ao rei que
alimentasse todo aquele povo e libertasse ele, mostrasse a ele a misericórdia do nosso Deus. Isso deu a ele tranquilidade, porque durante toda a vida do profeta Eliseu, aquele povo nunca mais veio atacar Israel. Isso para eles foi uma grande tranquilidade, porque naquela época eram guerras no tempo todo tempo tinha um rei querendo atacar e querendo dominar o outro, mas o rei da Síria nunca mais fez isso, ele nunca mais tentou atacar o povo de Deus, porque ele sabia que Deus era com seu povo, Deus estava ali protegendo e ele não sairia vitorioso caso ele tentasse atacar de novo o povo de Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou com Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente ao seu amor, eu me submeti, extasiado, então me senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos das céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Diga isso muito forte agora, diga. Pela vontade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente canta minha alma,
Canta ao Senhor. Ardente louvor. Canta, Senhor. Rende-lhe sempre. Vamos passar agora para o momento de oração. Vamos colocar diante do nosso Deus todas as ansiedades, todos os problemas que têm tirado a nossa paz. Oremos. Santo e glorioso Deus, louvado e exaltado seja seu excelso nome. Ó Pai, estamos diante da sua presença por intermédio do seu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para te exaltar, para declarar que tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Pai, queremos também te agradecer, Senhor Deus, e te glorificar e exaltar o seu nome pelo seu cuidado, pela sua provisão sobre as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso, Senhor Deus. Por isso, Senhor, queremos te clamar, Senhor Deus, no poder do nome de Jesus, que tu venhas, Senhor Deus, e visite, Senhor Deus, os enfermos, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão passando por problema de saúde, Senhor Deus. Visita-os, Senhor, e recupera, ó Pai, a sua saúde, Senhor Deus. Visita aqueles que estão internados, visita aqueles que estão em tratamento domiciliar, aqueles que estão fazendo tratamento hospitalar, Senhor Deus. Aqueles, Senhor, que estão fazendo exames, visita, Senhor Deus, e esteja com eles, Senhor, nesses tratamentos, Senhor. Ó Pai, queremos também te pedir, Senhor, por aqueles que já fizeram cirurgia, como o nosso pastor Jaci, Senhor Deus. Recupera a saúde deles, Senhor Deus. Seja, Senhor, com aqueles que ainda não fizeram cirurgia, que eles possam, Senhor Deus, também ter o seu momento, Senhor Deus. Consigam, Senhor Deus, marcar a cirurgia e sejam também abençoados, Senhor Deus, por Ti nessas cirurgias, ó Pai. Ó Pai, quero te pedir, Senhor, que esteja visitando a cidade do Rio de Janeiro, Senhor. Visita a cidade, Senhor Deus. Repreende a violência nessa cidade, Senhor Deus. Repreende a violência em todo o estado do Rio de Janeiro, Senhor Deus. Não permita, Senhor, que mais vidas inocentes, Senhor Deus, sejam abatidas nessa violência, ó Pai. Ó Pai, quero te pedir, Senhor, também que esteja, Senhor, visitando o governo, Senhor Deus, da cidade do Rio de Janeiro, Senhor Deus. Orienta o governo da cidade, Senhor Deus. Orienta o governo do estado, ó Pai. Orienta o governo federal, Senhor Deus, e todos os níveis de governo sejam orientados por Ti, ó Pai. Ó Pai, agora quero Te pedir, Senhor Deus, pela nossa igreja. Ó Pai, visita a nossa igreja, Senhor Deus, abençoe todos os ministérios da nossa igreja, Senhor Deus. Visita as famílias da nossa igreja, Senhor, abençoe, Senhor Deus. Ser com aqueles, Senhor, que estão precisando do emprego, Senhor Deus. Tu possa estar providenciando emprego para aquelas famílias, para aquelas pessoas que necessitam de ter o seu sustento, ó Pai. Ó Pai, abençoe aqueles que têm o seu sustento, Senhor Deus. Que eles sejam preservados, Senhor Deus. Senhor, eu te peço, Senhor, que esteja repreendendo o devorador, Senhor Deus. Tudo aquilo que está destruindo, Senhor Deus, o fruto do nosso trabalho, Senhor Deus. Ó Pai, eu quero te pedir também, Senhor Deus, que Tu estejas, Senhor, dando oportunidade àquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor Deus. Que elas possam ser alcançadas
pelo seu evangelho, Senhor Deus, e possam, Senhor, reconhecer o seu Filho Jesus como o seu único e suficiente Salvador, Senhor Deus. Ó Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, que tu esteja abençoando, Senhor Deus, a vida do pastor Jaci, Senhor Deus. Visita o teu servo, Senhor Deus. Devolva a ele, Senhor Deus, a saúde e o vigor para que ele possa retornar ao seu ministério, Senhor Deus. Ó Pai, nós te oramos, Senhor Deus, e já te agradecemos. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Que o nosso Deus, segundo a sua misericórdia, segundo o seu amor e a sua graça, possa estar, Senhor Deus, recebendo as nossas orações. Amém. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.